Vamos ler a Bíblia. Atos. Capítulo 9, versículo 32. Atos, capítulo 9, versículo 32 até o 35. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Nós lemos até o versículo 35. Hoje de manhã eu acordei bem cedo e pensei bastante sobre a palavra de Pedro. Pedro estava no Mar da Galileia e se encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou ele fazer tchau largo e lançar redes. Ele jogou as redes, ele jogou fora o seu pensamento e largou as redes ao largo. E ele pegou muitos peixes e ele ficou tão surpreendido com isso. Ele abandonou seus peixes, suas redes e foi para um novo mundo. Começou um novo mundo para ele. Há pouco tempo atrás eu assisti um filme, Motor Dosa, é um mestre, né? Um motor. O mestre doutor, ele aprende de um mestre como fazer mágicas, né? E aí, só que o mestre, quando ele ensinou, não ensinou a fazer magias, né? E ensinou só a ficar com o cabelo em pé. E aí mas esse mestre dele só ficava mandando fazer faxina, fazer comida, fazer isso e aquilo, e não dava nenhum salário para ele. Aí esse aprendiz ficou muito bravo. O discípulo e o professor, se tivesse o mesmo pensamento, então não teria diferença entre o mestre, o professor e o discípulo. Então não tinha como Jesus Cristo e Pedro terem o mesmo pensamento. Então o mestre conhecia o seu discípulo. Depois que ele conseguir levantar os cabelos dele, ele vai ter todos os poderes para fazer todas as coisas. O mestre dele sabia. Então o mundo que Pedro enxergava e o mundo que Jesus Cristo enxergava era completamente diferente. Então Pedro seguiu a Jesus como um discípulo, mas o pensamento dele sempre era diferente do de Jesus. E quando Pedro viu a Jesus, ele ficou triste com isso. Não, Jesus viu a Pedro. Então na nossa igreja também, as pessoas receberam perdão dos pecados, nasceram de novo. Então esse pensamento que nós temos é completamente diferente da palavra de Deus. Por quê? Por milhares de anos nós fomos arrastados por Satanás. Na Bíblia diz o quê? Deus falou que os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os seus. Então vem para a igreja, participa do culto, oferta, prega, vocês podem fazer até aí. Mas se você não conseguir entrar no coração de Jesus Cristo, por mais que você dê suas ofertas, se você não conseguir receber salvação, assim como você não tem nenhuma relação com Deus, se você não conseguir, dessa mesma forma, se você não conseguir entrar no mundo de Jesus Cristo, o coração de Jesus Cristo e o seu coração sempre vão estar em atrito. Na nossa igreja tem os pastores. Quando eles entram no seminário, eles abandonam seu trabalho, seus dinheiros, sua vida inteira eles abandonam e entram para
viver pelo Evangelho, eles dão todo o seu corpo para viver pelo Evangelho. Eles entram com o coração todo zeloso para o seminário. Então, eles entram no seminário, eles servem zelosamente a Deus. Não é só assim que dá certo. Entra no seminário e recebendo treinamento. Qual é minha pessoa má? Como eu sou sujo? Então, a pessoa vai descobrindo isso pouco a pouco. E depois se torna evangelista, e depois pastor. E somente sabe pregar o evangelho, só sabe ler a Bíblia, só sabe orar. Mas no fundo do coração, porque o coração dele é diferente do de Jesus. O meu coração é diferente do de Jesus. A pessoa que não quebra fora o seu coração e aceita o coração de Jesus, mesmo entrando no seminário e pregando o evangelho, somente pode ter um coração diferente do de Jesus Cristo, mesmo estando na igreja, trabalhando pela igreja, somente pode ter um coração diferente do de Deus. Então, em outras palavras, dentro do nosso coração, a gente tem uma boa experiência, a gente quer viver seguindo a Deus com um bom coração, isso não é vida espiritual. Mas a gente joga fora completamente o nosso coração e viver com o coração de Jesus Cristo. Isso é o início da vida espiritual. Então, recebeu a salvação, nasceu de novo, mesmo assim entrando na igreja, mas com o nosso próprio coração, a pessoa que vive com o seu próprio coração continua ficando contra Deus, não consegue compreender o que Deus faz, o que a igreja faz. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Tem uma pessoa que escreveu uma carta para mim, pastor, a sua pregação é muito longa. O senhor sempre fala a mesma coisa, sempre fala a mesma coisa. Não. Então, você resume em 10, 20 minutos a sua pregação, nem ia ser melhor? Por que sua pregação é tão longa? Sim. É uma boa coisa para se dizer, né? Eu queria conversar com essa pessoa. Você não frequenta a faculdade por 4 anos. Por que você não pega só o resumo? Pegando aula de 10 minutos. E assim você logo poder se tornar um mestre. Ia ser muito bom, né? Então, parece que no culto a gente escuta a mesma coisa, mesmo escutando 10 vezes. Mas se o seu coração não alcançar no ponto que tem que chegar, na verdade, se continuar com o coração de confiar em si mesmo, dentro de si, se o seu coração não se unir com o de Deus, Deus não tem como aparecer no coração dessa pessoa. Então, depois que a gente entra na fé de Deus, Deus continuamente faz que tipo de trabalho? Ele nos abençoa, nos concede graça. Não é assim que Ele trabalha. Para Deus conceder sua graça, primeiro Ele faz o trabalho de trocar o nosso coração. A cobiça da nossa carne, esses pensamentos da minha cobiça, tendo esse tipo de coração. Se eu seguir esse meu pensamento, eu vou acabar fracassando. Tem que pensar profundamente. Porque vocês se formaram na escola, do primário, do ensino médio, fundamental, médio, faculdade. Depois vocês querem trabalhar, ganhar dinheiro. Você faz esse plano. Mas sabe por que não acontecem as coisas conforme o seu plano? Porque quando você faz o seu plano, você nunca coloca, eu vou ficar doente. Ou eu vou sofrer um acidente. Ou senão vai ter, ou senão num casal, eles antes de casar, eles não têm aquele plano de brigarem. Então, o plano que você faz, somente tem coisas boas nesse seu plano. Então, Satanás continuamente só faz você ver pelo lado que vai dar certo. Então, vocês pensaram que seu pensamento está certo agora. É o seu pensamento.
Mas tem que combinar com a palavra de Deus. Se não combinar com a vontade de Deus, a palavra diz o quê? Que tudo que não foi plantado por Deus vai ser jogado fora. Todas as coisas que não foram feitas por Deus no final, parece que deu certo, parece que é bom, mas na verdade vai ser tudo arrancado e queimado. A Bíblia diz isso. Então, Jesus Cristo, agora Ele lhes abençoa, agora Ele quer lhes abençoar, quer lhes conceder graça. Mas se com esse seu coração Ele conceder a graça, então você tem muito mais possibilidade de cair na cobiça da carne, você tem mais possibilidade de abandonar Deus, de ir para o caminho da maldição, porque existe muito maior possibilidade de acontecer isso. Então esse pensamento que Satanás colocou agora no presente, ele quer que você jogue fora tudo isso para receber o coração de Deus e em cima desse coração que Deus lhe dá, Ele quer te conceder graça, bênção e glória. A gente pode ver isso através da Bíblia. Então, a bênção que Deus lhe dá, que bênção que é? É para que você esvazie a sua pessoa. Porque assim, o coração de Deus, quando tomar lugar no seu coração, desde então Deus vai poder trabalhar. Semana passada, quando eu fiz a conferência em Daejeon, eu vim para a Coreia. Então, eu vim com o mesmo carro do ancião. Aí, eu e o ancião, a gente estava fazendo oração junto. Então, eu estava um pouco cansado, porque eu tinha voltado dos Estados Unidos. Aí, o ancião, ele é médico, ele falou para eu fazer um check-in, né? Um check-up, quer dizer. Check-up. Aí eu fiz um check-up do coração, do fígado. Ele fez um check-up em todo o meu corpo. Aí depois o ancião mundo falou pra mim. Ele trouxe na frente do monitor. Ele tirou todo minhas tripas pra fora. Eu tinha visto há 7 anos, uma vez. E ele falou que agora eu estou muito mais saudável do que há 7 anos. Então, no computador, a minha saúde está como uma pessoa de 64 anos. E eu fiz o exame também da minha pressão. Eu agradeci muito a Deus. Eu fico preocupado porque dessa forma eu vou poder viver até 106 anos. E agora, se vocês não quiserem mais me ver, como vocês iam ter que me aturar? Não é que eu tenha feito alguma coisa de especial para cuidar da minha saúde. Os amigos da minha idade, quando eu me encontro com eles têm muito interesse na saúde deles. Principalmente um amigo. Quando ele toma café, ele fica, será que eu coloco açúcar ou não? Coloco ou não coloco? Eu simplesmente vivo. Essa vez eu fui nos Estados Unidos e a gente estava fazendo cantata. A minha filha e a minha nora me ligaram. Pai, a mãe agora, ela está com muita idade. Daqui para frente vai ser muito difícil ela viajar. Então, será que ela não poderia viajar pela última vez? Então, pela última vez... Então, tinha um carro, um ônibus para o Coral Graças para dormir. E aí a gente pegou um trailer para 9 pessoas, eu, minha esposa, 9 pessoas da família para ficar ali no trailer, né? E por uma semana... Eu fui em 5 cidades e o meu filho estava dirigindo, aí eu dirigi também. Então, era um carro desconfortável, mas como a gente estava aí só com a família, a gente conversava, a gente dormia, e eu dirigia também.
porque era longe para o meu filho dirigir sozinho, né? Então eu dirigi com ele. Pela primeira vez, a nossa família, os 9, passaram uma semana juntos. Eu fiquei tão agradecido diante de Deus, para o meu filho, para minha filha. Deus deu um trabalho para eles e Deus me deu um trabalho também. Deu também saúde para os meus netos. Deus nos deu uma maravilhosa bênção. Eu fiquei tão maravilhado com isso. A minha filha, o meu filho, eles estavam tão felizes também. Em Miami, quando a gente fez a apresentação, mais ou menos 3.000 pessoas se reuniram para assistir a apresentação. E no meio do cantata, eu preguei a palavra. Então, na Coreia, quando a gente prega a palavra, as pessoas se levantam, alguns e vão embora, mas eles, eu estava pregando lá nos Estados Unidos o evangelho e eles escutaram. O evangelista, o missionário Chung Chung de Miami, ele ficou tão feliz. Ele não tinha capacidade para juntar 3.000 pessoas. Ele foi, no começo, para cada igreja convidar, mas nenhuma igreja tinha reação nenhuma. Ele pensou, não vou conseguir nem reunir 30 pessoas. Então, juntando todos os irmãos da igreja de Miami, são 15 irmãos ao todo. Mas um dia Deus abriu um caminho. Que caminho que Deus abriu? Ele foi para uma reunião de pastores e ele falou nessa reunião. Então tinha uns 30 pastores naquela reunião e aí um pastor se levantou na hora e foi lá para frente. Ah, o coral, graças do cantata de Natal que eles fazem. Nossa, eu participei. Eu nunca assisti uma apresentação tão maravilhosa nesse mundo todo. De tantas apresentações que eu tanto assisti nesse mundo, eu nunca vi um igual a esse. Nossa, essa apresentação da Missão Boa Notícia é muito boa. Ontem, em Nova Orleans, a gente conversou com o missionário Cheino. Aí ele falou o quê? Depois que acabou o cantata, todos perguntaram sobre a nossa igreja. Onde é a nossa igreja? Onde é essa igreja? Ele falou que ele ficou surpreso com isso. Pessoal, não existe nada que eu faça bem. Com 19 anos. Eu me esforcei tanto para viver bem. Mas as coisas que eu planejei, todas as coisas fracassaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensando em todas as coisas que eu fiz e fracassei. As coisas que eu planejei deram errado. O meu pensamento era diferente do de Deus. O meu coração estava cheio da minha cobiça. Descobrindo essa minha pessoa. Se eu seguir o meu pensamento, eu vou fracassar. Naquele tempo eu descobri claramente isso. Agora, é porque é passado. Eu não sabia. Mas agora, quando eu olho para trás, Deus fez eu fracassar em todas as coisas. Podia dar certo. Eu achei que ia dar certo. Eu pensei, não, até aqui vai dar certo. Mas todas as coisas Deus fez eu fracassar. Deus destrói o cristão para estabelecer a Jesus Cristo. Ele nos destrói, Ele faz a gente fracassar para Ele ser estabelecido através de nós. Há pouco tempo atrás, um pastor, ele ministrou por 15 anos e ele partiu da nossa igreja. Ele mandou uma carta para mim. Eu vou ler só uma parte para vocês. Descobrindo a promessa e a palavra de Deus, eu somente pude sair. Eu saí da igreja me gabando, me achando, mas eu pensei que eu poderia viver no mundo, mas eu tentei viver no mundo e não consegui fazer nada. Eu estando num quarto, numa caixa, sozinho, e fiquei pensando, nossa, quando eu ministrava, parecia um sonho para mim, era tão bom.
Eu pensei, eu nunca vou sair da igreja, só se me mandarem embora eu também não vou sair. Eu nunca imaginei que eu sairia da igreja. Isso se tornou um grande choque para mim. Toda a minha vida está sendo um sofrimento. Eu estava jogando futebol esses dias e machuquei o meu pé, e depois que eu trabalho num prédio, eu saí do prédio todo mancando, e o ai, como é que chama isso aqui? Hã? O meu tornozelo tá inchado, e aí eu não pude nem ficar sem trabalhar, eu tive que trabalhar mesmo com o tornozelo inchado. Quando eu olhei para mim no espelho, nossa, você realmente é uma pessoa capacitada para fracassar, para ser destruída mesmo. Você não sabia, né, disso? Você trabalhando no hotel, no prédio, e você comeu, e você ainda passou mal, só ficou vomitando. E por causa disso, também o meu tornozelo estava com problema, não pude mais trabalhar. E eu comecei a trabalhar de motorista de ônibus. E eu trabalhei nisso e não consegui achar a resposta. E o meu sobrinho também, que ia se casar, ele se casou e depois de uma semana do casamento dele, ele morreu. E eu vi que tudo, eu não tenho como expressar a tristeza do meu coração. O meu sobrinho, que ele não conseguia respirar, ele não precisava de máquina, e eu vi que quão infeliz eu estava sendo, porque eu não podia fazer nada por ele. E com um monte... E eu comecei a carregar mercadorias pela feira, levando, trazendo. Eu vi a minha vida tão infeliz, fazendo bem ou mal, mas antigamente eu era pastor, pelo menos. Mas passando no meio da feira, carregando mercadoria, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo dessa forma? E um dia eu descobri essa minha pessoa fracassada. Realmente, eu fiquei com tanta raiva de mim, de ter acreditado em mim mesmo. Eu fiquei com ódio de mim, de ter acreditado em mim mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo, como pai, como filho, como marido, eu vi que eu fracassei completamente. Quando eu olhei para essa minha pessoa, eu vivendo dentro da igreja com a roupa de um pastor, eu fui por isso estabelecido. Mas eu comecei a ficar arrogante, eu fiquei sofrendo porque eu não era estabelecido. Joguei fora essa minha posição de pastor. Joguei fora o amor que a igreja me deu. E agora eu estou vivendo nesse sofrimento. Eu queria ir para o pastor, eu queria ir para os pastores ou para o pastor Park e falar que eu estava sofrendo. Quando eu vejo agora, eu olho para trás, eu vi quão insensato eu fui. Porque eu desconfiei do pastor Park. E eu me decidi. Eu estava, por uma época, trabalhando como faxineiro. Então eu errei no meu trabalho também, e eu não conseguia enxergar nada diante de mim. Por que Deus permitiu isso para mim? Realmente meu coração foi demolido, porque eu não joguei um pensamento fora. Porque Deus não me deu sabedoria. Realmente eu vi quão eu prejudiquei as pessoas da igreja, o diácono da igreja. Deus me mostrou isso. Deus fez eu fracassar completamente em todos os trabalhos que eu fiz. E Deus me deu uma fé em Deus. O pendor da carne dá para a morte. Eu sabia disso, mas eu não acreditava. E eu vi que não acreditar na palavra de Deus, realmente a morte é o sofrimento. E agora eu estou trabalhando como faxineiro.
Eu tenho que pensar muito mais do que quando eu sou pastor, porque quando eu era pastor, como eu vivia como um porco que não pensava, nem precisava pensar, eu somente vivia dentro do meu pensamento de uma forma insensata. Eu vivia sem pensamento nenhum. Me desculpe, mas eu não sabia o que era o pensamento tá vivo, a carne tá viva. Eu comi muitas coisas boas, eu fui bem tratado, mas eu não me satisfiz com isso. Eu somente queria mais. Em 2008 eu parei de ministrar e faz 5 anos. E várias vezes eu quis testemunhar como Deus trabalhou. E de vez em quando eu pensava, ai, como pastor pode ser tão frio assim? E assim esse irmão, ele acreditou nele mesmo. E Deus fez ele ficar um coxo, manco. Dentro da igreja. Ah, porque eu recebi a salvação. Ah, se eu fizer assim vai dar certo. Ah, se eu fizer daquele jeito vai dar certo. Para nós que recebemos a salvação, a gente quer colocar as coisas, construir as coisas por cima das nossas coisas, mas não dá. Para Deus construir as suas coisas, Deus não permite que tenha as nossas coisas na base. Há alguns dias atrás, o irmão Kim Ki-son falou para mim, quando ele saiu do presídio, o pai dele, ele era um comandante do exército, né? E ele ajuntou um dinheiro que cada vez ele recebia, juntou $10.000 para quando para ele saísse da prisão, dar para ele. Então estava guardado com a irmã. E aí a irmã estava guardando, só que aí o Kim Ki-son, ele descobriu isso. Mas o pai falou, você jamais dá esse dinheiro para ele agora. Então o pai estava para falecer, aí ele estava falando que para dar esse dinheiro, mas aí o pai acabou falecendo. Aí a irmã chamou ele e falou, olha, o pai deixou $10.000 para você, mas o pai falou o quê? Então o pai percebeu que agora o filho tá fazendo todo esse escândalo para dar o dinheiro, então vai desaparecer na hora. Então você guarda esse dinheiro. E quando eu morrer, você dá. Aí, naquele momento, ele descobriu por que o pai não deu. Eu podia ter feito meu pai, eu podia ter tratado meu pai bem, pelo menos antes da morte dele. E ele se arrependeu e não tem mais como fazer nada, né? Então, Deus, ele nos ama. Nós somos os filhos amados de Deus. Mas a gente é insensato. Ah, Deus, me dá bastante dinheiro, nos trata bem, nos dá bênção, nos dê saúde. A gente pede essas coisas para Deus. Então, se Deus te fizer dar certo, tiver dinheiro, então você vai fazer o quê? Você vai se corromper, você vai ficar mais egoísta para Deus, você não vai mais querer ofertar, você vai se distanciar de Deus. Então, como Deus vai poder te abençoar? Então, Deus começa a fazer o trabalho de esvaziar. Simão Pedro, ele largou as suas redes no Mar da Galileia e seguiu a Jesus. Mas o pensamento de Pedro e o pensamento de Jesus eram muito diferentes. Então Pedro pensava, eu somente tenho que ser zeloso, eu somente tenho que servir a Deus, eu somente tenho que fazer bem. Vocês sabem qual é o pastor mais carnal na nossa missão? Ah, eu segui o pastor Oksu Park, eu fui completamente zeloso, eu segui o pastor Park. Não, pessoal, não é isso. Vocês não têm que ser zelosos com o pastor Oksu Park. Não é com a igreja que vocês têm que ser zelosos. Mas vocês têm que ter um coração como o de Deus. O nosso coração em si, por mais que pareça certo, o nosso coração em si, porque ele veio de Satanás. No final, parece que vai dar certo, vai ser bom, mas no final, jamais pode ter a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Essa vez, depois que eu fiz o check-up com o Ancião Moon,
Eu agradeci muito ao ancião, não porque eu estou saudável, a Deus, né? Não porque eu estou saudável. Em 1999, quando meu coração não estava bom, eu quase morri. Eu estava na igreja de Rambat, em Daejeon. No mês de maio, em 1999, eu fiz uma conferência em Lima, Peru, e meu coração pulava tanto que eu não podia não podia prestar o culto, né? E eu estava sentado ali na cadeira atrás do púlpito e meu coração começou a bater muito forte. E eu fiquei lá num outro quarto ali de espera, lá embaixo, e fiquei esperando. E eu preguei por um curto momento. Aí o já falecido pastor Lee, ele que ministrava lá, e tinha 200 irmãos, e essas 200 pessoas pediram imposição de mão. Eu quase morri. Imagina fazer imposição de mão nessas 200 pessoas. Quando você é saudável, não é nada. Mas eu pensei, nossa, tá, eu vou fazer isso e se eu tiver que morrer, que morra. Quando a partir de Lima, Peru, os irmãos de Lima falaram, o pastor Oxupar, que essa é a última vez dele aqui, ele não vai mais voltar. Todos disseram assim. Em Daejeon. Em 1999, era o centro da missão. Eles estavam colocando pedra no centro da missão, né? Aí eu tinha que ir lá pra fora pra ver. Mas eu não queria sair porque eu não tava legal. Lá do 7º andar, eles estavam segurando o andaime. Eu não conseguia enxergar aqueles trabalhadores segurando o andaime. Meu coração tava tremendo. Parecia que me ia parar, ia ter um ataque cardíaco. Era em maio de 99. No mês de julho de 99, foi onde de surgir a IYF. Era uma reunião de jovens que a gente tinha. Os jovens, eles queriam me carregar para levar para a praia. Aí eu falei, pessoal, jovens, se vocês me jogarem no mar, eu vou morrer, meu coração não tá bom. E realmente, eu pensei que eu ia morrer entrando no mar. No mês de agosto de 1999, eu estava em Sorbat. Aí eu estava dormindo um dia na tenda. Então, uns 500 metros de onde eu estava até o centro o lugar de retiro das crianças. Então, era 500 metros. Então, eu tinha que ir por dia várias vezes até ali e voltar. E eu nem sabia que eu estava cansado. Depois que eu vi meu coração curado, que eu percebi. Aí eu comecei a fazer Cooper. Corri 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5 quilômetros até eu correr. Ultimamente, como o meu joelho não tá bom, falaram para eu não fazer mais Cooper, mas mandaram eu fazer natação, mas eu não tenho tido tempo, eu não tô nadando também. Deus se responsabilizou de toda a minha vida. Eu não preciso pensar na minha velhice. Eu não preciso me preocupar com os meus filhos. Eu não preciso me preocupar com a minha saúde. Essa vez, eu com a minha esposa, a gente ficou cansado. A noite toda andando de carro, andando várias horas, e dormindo um pouco, e depois acordava, conversava, via como é que estava, fazia o cantata, pregava a palavra. Aí logo a gente já pegava o carro e ia viajar de novo. A primeira coisa que eu agradeço a Deus nas igrejas que tinham 10 membros, com todo o coração eles prepararam o cantata. Reunindo 2.000, 3.000 pessoas para assistir o cantata. E aqueles membros, eles choraram. E no final, a Tchemi cantando Noite Feliz, Noite de Paz. Vocês se alegraram, vocês ficaram felizes, por favor, cantem juntos. Aí todo mundo cantou junto. E depois eles pediam bis. Aí o maestro, como bis, a Tinhong apareceu, aí a God Bless America. Todo mundo começou a chorar escutando aquela música.
Então acabou a apresentação do coral, mas eles estavam continuamente sentados ali. E eles cumprimentavam, essa foi a apresentação mais maravilhosa da minha vida. Ai, que eu fiquei tão feliz. Onde é essa igreja? Onde existe uma igreja que prega essa palavra? Ai, essa palavra de hoje à noite foi tão graciosa. Ai, agora eu descobri a verdade. Então na igreja que tinha 11, 12 pessoas. A igreja de Miami. Então aquele missionário daquela igreja ficou tão emocionado. Ah, eu não sabia fazer, mas Deus abriu caminho assim. Mas, pessoal, mas a pessoa que tem o seu próprio coração faz o que é capaz de fazer. Mas quando não consegue fazer, Satanás dá um fardo no coração, Satanás coloca um muro e faz com que a gente não consiga ultrapassar para fazer. E aí a gente tem que ultrapassar isso. As pessoas que receberam a salvação, se não perfurarem, ultrapassarem isso, se for com o coração humano, vai ter pensamento humano e vai ter o pensamento de Deus. Está escrito que são inimigos. Então, assim como os ministros, os pastores que partiram da igreja, porque o pensamento da carne e o pensamento de Deus são inimigos entre si, porque eles nunca combinam. Então, com os pensamentos da carne, você somente rejeita os trabalhos de Deus. Com o seu pensamento, você só rejeita. Então, o seu pensamento é diferente do pensamento de Deus. Então, o pensamento de Jesus e de Pedro eram diferentes, assim como é do mestre e do discípulo. Por mais bonzinhos que vocês sejam, por mais fiéis que vocês sejam, mas o seu pensamento em si veio de Satanás. Então, é tudo mal. Você tem que abandonar isso e tem que receber o coração de Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Deus começa a trabalhar de que forma no seu coração? O seu coração que é sujo, mau, lascívio, enganoso, egoísta. Esse coração que é seu próprio. O Espírito Santo começa a mostrar seu verdadeiro coração. Por que meu coração é mau, sujo, egoísta? Por que tem isso? Deus faz a gente perceber isso para a gente se libertar desse coração. E se libertando desse coração, faz a gente viver por Cristo. Um dia, apóstolo Paulo, em Atos capítulo 2, versículo 20, está escrito, porque fui crucificado com Cristo, agora, pois, já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Então, a Bíblia diz o quê? O apóstolo Paulo diz o quê? Eu morri na cruz, eu fui crucificado com Cristo. Então, agora quem está vivo em mim é Jesus. Então agora eu não vivo mais com o meu coração, mas se eu viver com o coração de Jesus, esse Jesus Cristo que veio na terra, esse mesmo Jesus Cristo, assim como ele trabalhou no corpo da Maria quando ela estava grávida dele, assim também dentro do seu corpo, dentro do corpo de cada um de vocês, Jesus Cristo está presente. Mas às vezes vocês seguindo o pensamento que sai da carne, que Satanás lhe dá, mas vocês vêm na igreja, às vezes, escuta a palavra, mas aí fica tudo misturado. Então, se você quer aprender exatamente a vida espiritual, se você quer saber exatamente, se você aprender um dia sequer, você pode aprender exatamente o que é fé. Então, o pensamento que eu tenho dentro de mim é sujo, mau e imundo. Você pode perceber isso. Deus quer que a gente descubra isso. Por isso que continuamente Deus está trabalhando. Mas pelo contrário, Satanás não deixa você jogar fora. Parece que você vai fracassar se você jogar fora isso. Então, Satanás fica te prendendo. Então, esse pastor escreveu isso, né? Que partiu. Ele se tornou evangelista, pastor, eu sei disso. Pedro, ele era discípulo de Jesus, mas ele não jogou fora o seu pensamento. Então, Jesus Cristo sempre estava se preocupando por causa de Pedro. Ah, Pedro tem que jogar fora o pensamento que ele acredita tanto.
Então, na última Santa Ceia, Jesus Cristo deu uma chance para Pedro. Todos vós me negareis essa noite, me abandonareis essa noite. Pedro falou o quê? Não, todos vão te abandonar, menos eu. Então, Pedro estava falando de um pensamento que é diferente da palavra de Deus. Não, com a minha decisão, com o meu desejo, eu jamais vou negar, jamais vou negar. Então, Satanás colocou que pensamento nele? De acreditar que se eu não quiser jogar fora, eu não vou jogar. Jesus Cristo falou, tu vai me negar as 3 vezes essa noite. E ele falou, não que eu tenho, mesmo que eu tenha que morrer pelo Senhor, eu não vou te negar. Ele decidiu, ele acreditou nesse coração. Mas a decisão do homem, a convicção do homem, tudo isso é vaidade. Jesus Cristo deu essa chance para Pedro e no dia seguinte, Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. E depois Pedro correu lá para fora e chorou. Pela primeira vez, Pedro descobriu a sua pessoa. Eu pensei que se eu não quisesse negar Jesus, eu não negaria. Eu pensei que se eu quisesse servi-lo, eu serviria. Então, naquele dia, vendo a sua pessoa sendo destruída, ele partiu dessa posição de discípulo de Jesus. Então, tem muitos pastores que são assim na nossa missão. Eles seguem o seu pensamento porque não dá certo e fracassam. Ah, que discípulo o quê? Que discípulo de Jesus o quê? Eu não sou. E, de novo, procuram trabalho no mundo, assim como esse pastor acabou de testemunhar na carta. E aí ele voltou para o mar e foi pegar a rede. E ele foi para o fundo do mar e jogou as redes. Com certeza, ele pegou a rede e pensou, vou pegar pelo menos um peixe e vou sobreviver disso. E ele pensou só. Mas o surpreendente, parecia que ia dar tudo certo, mas não estava dando. Tudo que você pensa tá errado. Deus está mostrando isso. Eu pego peixe bem. Eu sempre pesquei tantos peixes. Mas por que não está dando certo? Não está dando certo. O irmão Kim Sayon, que pregava o evangelho na África, ele partiu da igreja. Depois de 2 anos se passarem, eu liguei pro irmão Kim Sayon. Aí eu falei, oi, você tá bem? Ah, sim, pastor, eu tô. O irmão Kim Sayon falou o quê? Pastor, depois que eu parti da igreja, nenhuma vez eu sorri. Ele tinha que fazer um currículo e tinha que escrever que ele era pastor, porque não podia mentir. Vendo o pastor, que ele era pastor, ninguém queria admiti-lo. Aí ele trabalhou uma vez num salão de beleza o dia inteiro aquela música mundana. Ele falou que ia quase ficar louco por causa daquela música o dia inteiro tocando no ouvido dele. Aí um dia, ele ligou o rádio. Ele ligou a palavra, né, ali na rádio. Aí ele também, parecia que ele fica louco escutando essa rádio evangélica também. Ele falou que ele não conseguiu sorrir nenhuma vez depois que partiu. Amados irmãos, se torne pastor uma vez. Vocês vão ser tão felizes. Se eu for pregar o evangelho, Deus abre o caminho, a minha família, os meus filhos, a minha saúde, todas as coisas, Deus cuida perfeitamente. Não tem tantas pessoas que são contra, tantas pessoas que me atacam, que são contra mim. Não existe, eu acho que eu sou a pessoa mais atacada na Coreia. Mas, mesmo assim, Deus, com uma força que o mundo não conhece, ele me dá uma nova força. Quem é que faz isso? Depois que eu recebi a salvação, depois que nós recebemos salvação, porque nós éramos pecadores, nós tínhamos que receber maldição porque éramos pecadores, nós tínhamos que ir para o inferno, nós tínhamos que ser crucificado. Ele já tinha dado esse juízo final. Mas se for com esse coração,
Então, dentro da nossa igreja, depois que vocês receberam a salvação, ultimamente 1, 2 pastores estão mudando. Aqueles pastores que partiram da igreja e estão voltando chorando. Assim como vocês sabem, Cho Dong-jin, Hayoung-soo, An Song-soo-oi. E então os outros missionários e Sun-jae estão renovando a América do Sul. Antigamente sempre viviam com o seu pensamento, abandonaram isso. Agora, esvaziando o seu coração e estão recebendo o coração de Jesus Cristo. Então, não é de jeito nenhum o mesmo pastor, não é de jeito nenhum a mesma pessoa. Se eles trabalham de uma forma surpreendente. Por isso eu perguntei para uma igreja que tem 14, 15 pessoas, como vocês prepararam cantata de Natal? Pela força humana, reunir 1000 americanos no mesmo lugar, diz que é uma coisa muito difícil. Mas porque Deus faz, se torna muito fácil. Na igreja quando a gente fez o cantata em Orlando, já estava cheio o salão, mas continuamente veio gente. Falou que naquela região estava com trânsito, estava tudo trancado. Em Atlanta, falou que 400, 500 pessoas voltaram para casa sem poder assistir. Chegaram lá na porta, falou que 300 pessoas só tentaram entrar no estacionamento e não conseguiram. Uma criança, bem na hora dele entrar no salão, bloquearam essa criança e ele começou a chorar. Então, nos Estados Unidos, se não tem assento, não deixam entrar. Por quê? Por causa do bombeiro, né? Corpo de bombeiro, a segurança. Em Miami veio o prefeito. Até os bombeiros queriam assistir. E eles mesmos ficaram ali com aquelas roupas de bombeiro ali dentro do salão. E muitas pessoas puderam assistir. Eles escutaram o louvor, também escutaram a pregação e ficaram todos emocionados. Isso não foi o ser humano que fez, foi Deus. Pessoal, ser humano, Pagoksu, ser humano, Pagmuntek. Jesus Cristo comprou pelo sangue, não é o Pagmuntek, mas se tornou o Pagmuntek Jesus. Haninjong Jesus. Jesus Hangutek. Então, Deus queria nos esvaziar para colocar Jesus Cristo. Mas a gente gosta muito do nosso pensamento. A gente não consegue jogar fora esse pensamento. A gente mistura com Jesus Cristo. Então, não é nem isso nem aquilo. Então, a gente começa a viver esse tipo de vida. Então, Jesus Cristo fez Pedro cair. Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. Eu não sou discípulo. Discípulo, dessa forma, até parece. E naquela noite, pela primeira vez, Pedro percebeu a sua imagem. Que discípulo que é? Eu não sou discípulo de Jesus. Eu sou um pescador. Eu vou lá para o Mar da Galileia pescar peixe. Pedro foi pescar peixe, todo mundo seguiu a ele. Todos nós vamos deixar de ser discípulo de Jesus, vamos lá pegar peixe, vamos viver cada um como vivia antes. Mas sabe o que é incrível? Naquela noite, ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Então os pastores dizem, eles vão para o mundo, eles pensam que vai dar tudo certo, mas não dá certo. Alguns até ganham dinheiro, mas sentem um vazio no coração. Antigamente tinha dinheiro e fica felizes, mas agora eles têm dinheiro na mão, mas não tem significado nenhum. As pessoas que experimentaram o mundo espiritual falou que o irmão Han bebia toda noite para ficar com sono, chorava para pegar no sono. Jesus Cristo foi para o Mar da Galileia procurar por Jesus Cristo. Simão, filho de João, tu me amas?
Me amas mais do que todos estes? Pedro respondeu, sim. Eu amo o Senhor. Não, ele não conseguiu falar isso. Porque todo pensamento que ele acreditou era errado. Ele falou que, sim, tu sabes, Senhor. Tu sabes que te amo, tu sabes todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. Então, com um novo coração, agora, não com o seu próprio coração, mas com o coração de Jesus Cristo, Pedro se levantou. E agora, assim começou o livro de Atos. Então, esse Pedro, cheio do Espírito Santo, ele viu o coxo sentado na porta do Templo Formoso e falou para ele se levantar e andar. Agora, por fora era Pedro, o coro era Pedro, mas por dentro era Jesus. Então, todas as coisas que ele fazia com o mesmo poder de Jesus Cristo. Então hoje, livro de Atos, capítulo 9, que nós lemos. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então, ele viu um coxo em Lida, que estava um paralítico em Lida. Antigamente no tanque de Betesda também tinha um paralítico. E ele estava há 38 anos deitado. E Jesus Cristo mandou ele se levantar, tomar o leito e andar. E ele se levantou. Então ele só está deitado 8 anos. Ele só está paralítico por 8 anos. Então agora ele já não vivia mais com o coração de Pedro, mas vivia com o coração de Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo levantou um paralítico que havia 38 anos estava deitado, então esse Enéas, que está 8 anos deitado paralítico, por que Jesus Cristo não vai conseguir levantar? O que Pedro falou? Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Levanta-te, arruma o teu leito. Agora já não era mais Pedro quem estava falando. Antigamente ele falava, ele já não está mais falando aquilo que antigamente era do coração de Pedro. Mas agora, com aquela mesma, está saindo da boca de Pedro, mas é a palavra de Jesus Cristo que está saindo da boca de Pedro. Quando a gente lê a Bíblia, sabe o que é incrível? Depois que a gente recebeu a salvação, Ele nos deu uma justiça que jamais vai ser apagada. Ele nos deu uma santidade que jamais vai ser apagada. Santidade, justiça. Ele nos deu todas as coisas que jamais vão ser apagadas. Então Ele quer que a gente viva pelo nome de Jesus Cristo. Por isso Ele nos deu o nome de Jesus Cristo. E agora, o Deus que trabalhou dentro de Jesus Cristo, Ele entrou em nós. Então nós também, assim como Jesus Cristo, nós podemos fazer todas as coisas como Jesus Cristo, porque tudo já está pronto para isso. Por isso, nós não temos que viver conforme o nosso pensamento. Nosso pensamento é sujo, mau e imundo. Se a gente seguir esse pensamento, a gente tem que saber que vai fracassar. Agora também, continuamente surgem pensamentos dentro de mim. De vez em quando eu erro porque eu sigo o meu pensamento. Mas, no fundo do meu coração, não, se eu seguir o meu pensamento, eu vou fracassar. Esse pensamento é mau. Todos os dias, lendo a Bíblia, eu vejo o coração de Deus. Eu vivo com o coração de Deus. Eu cuidar da minha saúde. E Deus cuidar da minha saúde. Eu cuidar da minha família. E Deus cuidar da minha família. Eu cuidar dos meus filhos. E Deus cuidar dos meus filhos. Eu me preparar para a minha velhice e Deus preparar a minha velhice não tem nem comparação. Por isso, cada coisa que é importante,
o restante da minha vida, o restante da minha velhice, os meus filhos, todas as coisas, eu depositei nas mãos de Deus. Os meus filhos eu depositei para Deus. Enquanto eu vivo para Deus, eu vejo Deus me ajudando em 1000 coisas, 10.000 coisas. Se vocês quiserem se proteger, jamais vai ser perfeito. Vocês quererem se proteger, sempre vai ter algum erro ou defeito. Sendo arrastado por Satanás, Deus jamais vai poder trabalhar através de vocês. Embora tenham recebido a salvação. Por isso, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Está escrito na Bíblia. Por isso, Pedro trocou o seu coração. Quando ele encontrou Enéas, o paralítico, se eu mandar ele levantar e não vai, ele se não levantar, Pedro teve esse coração. Eu quero levantar esse paralítico, e se ele não se levantar? Mas Pedro pensou, não é meu problema. Se Jesus Cristo que está dentro de mim não levantar ele, então, não é problema meu. Jesus Cristo está vivo dentro de mim, então não é meu trabalho, é Jesus Cristo que está fazendo. Por isso Pedro falou, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Então essa palavra entrando no ouvido de Enéas, Jesus Cristo, quando falou para o enfermo havia 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo, Deus também está revelando, está mostrando através de Jesus Cristo. Então, o mesmo poder que existe em Jesus Cristo, o mesmo trabalho que Jesus Cristo fez, a mesma santidade de Jesus Cristo, assim como Deus trabalhou através de Jesus Cristo, Deus também pode trabalhar através de todos vocês, porque Ele lhes uniu com Jesus Cristo. Mas Satanás nos enganou. Não vai dar certo, eu não tenho fé, eu tenho fardo, eu não quero. Eu perguntei para os irmãos, vocês não tiveram fardo de preparar o cantata? Sim, no começo nós tivemos. Como eu vou alugar o salão, o hall? O irmão Sung Chuan de Miami falou. A prefeitura falou que ia alugar pra gente e nem alugou. A prefeitura falou que ao invés disso eu vou ajudar em outra coisa. Ano que vem, eu acho que a prefeitura vai ajudar em muitas coisas, porque eles assistiram muito bem a nossa apresentação. O problema é que não é a gente que tem que ser glorificado através do cantata de Natal, mas mais ou menos 20, 30 mil americanos assistiram e escutaram por 30 minutos a pregação. O evangelho que eles jamais poderiam escutar na sua vida, mas Deus, Ele permitiu isso. Por isso Deus se agrada, por isso que eu dou o meu coração e a minha vida por isso. Eu fico muito agradecido. Em Jacksonville, a gente fez a reunião de voluntários. Os voluntários trabalhando por um mês. Todos os dias escutaram a palavra. A maioria deles receberam a salvação com certeza. Os voluntários se reuniram, se conectaram à igreja. Uns 20 voluntários, ao menos, se receberem a salvação e se conectarem à igreja, vai ser bom, né? Mesmo que alguns não se conectem, né? Mas mesmo assim, eles ficaram muito felizes. A maioria deles falou que eles gastaram o dinheiro de um ano da igreja para fazer esse cantata de Natal. Mas eles ficaram muito felizes. Nos seus corações. Assim como Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Se você quer falar isso, mas surge que coração? Não. Será que vai levantar ou não? Então, se vocês têm esse coração, vocês ainda são o antigo Pedro. Se eu fizer assim, não vai dar certo. Se eu pregar, não vai dar certo. Se eu passar vergonha. Se eu prometer uma oferta e não conseguir ofertar. Se eu ofertar e ficar pobre. Então, Satanás dá esse medo em nós. A pessoa que acredita no seu pensamento, cai no seu pensamento e
não consegue correr adiante com fé pelo Evangelho. Agora, pessoal, Deus concedendo-lhes a graça, vocês também, vocês se tornaram um com Jesus Cristo, mas mais uma coisa. Vocês estão vivendo com seu coração ou o coração de Jesus Cristo? Vocês têm que decidir isso agora no seu coração. Deus quer que vocês joguem fora o seu pensamento. E então, por isso, Ele mostrou muitas coisas para vocês até agora. Deus deve ter lhe mostrado que vocês seguirem o seu pensamento é errado. Que vocês seguirem o seu pensamento é sujo, mau, imundo e é mentiroso. Agora, que vocês não sejam mais enganados pelos seus pensamentos, que vocês não tenham mais o coração por si mesmos. Se por acaso, nessa manhã, se vocês querem jogar fora os seus pensamentos, então Deus, o Espírito Santo de Deus vai poder lhes dar poder e força para jogar fora o seu pensamento e vocês poderem ir adiante com fé. Então, a partir de hoje, vocês são Jesus Cristo. Vocês já foram preparados como Jesus Cristo. A justiça de Jesus, a santidade de Jesus Cristo, a paz de Jesus Cristo, a sabedoria de Jesus Cristo. E por último, o Espírito Santo de Jesus, o coração de Jesus Cristo. E também Ele nos deu o nome de Jesus Cristo. Não existe nada que possa vencer o nome de Jesus Cristo. Então, no nosso coração agora eu sou Jesus Cristo. O meu antigo eu morreu. Foi crucificado na cruz. Então, eu vivo agora por Jesus Cristo. Se vocês decidirem esse coração em vocês, o que vocês acreditaram até agora, joguem fora, abandonem. E se vocês decidirem o coração, desde então, Deus vai começar a trabalhar em vocês. Deus vai se responsabilizar por todas as coisas. E agora já não é mais as suas vidas, mas é Jesus Cristo quem vai viver dentro de vocês. A surpreendente graça e bênção. Eu acredito piamente que vocês vão poder receber a graça e a bênção dele. Pedro, se fosse como antes, o Enéas paralítico vendo a ele, mas eu sou fraco, eu neguei 3 vezes a Jesus, e se Jesus Cristo não trabalhar, Deus vai trabalhar através de mim, até parece. Ele teria caído nesse pensamento, mas o Pedro de agora, ele não acreditou no pensamento que ele tinha agora, Satanás. Eu vivi seguindo o pensamento que você colocou dentro de mim, por isso eu fracassei, eu rejeitei Jesus Cristo, fiquei contra Jesus Cristo, eu não quero mais viver assim, eu não vou mais viver dessa forma. Agora eu já não confio mais em mim mesmo. Agora eu confio em Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo quer curar esse Enéas. Eu tenho que falar isso. Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Jesus Cristo trabalhou dentro dele. Hoje de manhã, Jesus Cristo quer que cada um de vocês sejam pequenos Jesus Cristos. Mas vocês ainda estão acreditando no seu antigo eu. Vocês ainda pensam que vocês são aquele antigo eu. Esse já morreu, pessoal. Quando vocês correrem pela fé, crendo em Jesus Cristo, vocês se tornam pequenos Jesus Cristo. Em todos os lugares que vocês forem, muitas pessoas vão descobrir a Jesus Cristo e vão ficar em paz. Jesus Cristo vai cuidar de todos os problemas, grandes e pequenos. Mesmo que vocês não queiram viver bem, mesmo que vocês não queiram ser ricos, mesmo que vocês não queiram ter conforto, mas Deus vai cuidar de vocês. E vocês vão ter graça e vão ter uma vida abençoada. Eu creio piamente nisso. Os pastores receberam salvação, deram toda a sua vida, todo o seu tempo, vindo como pastores. Deus não os utilizou assim, dessa forma.
Mas através de cada problema, Deus foi fazendo eles jogarem fora os seus pensamentos, fez eles fracassarem. Mas mesmo assim, Satanás faz eles esquecerem isso e faz seguir o seu próprio pensamento. Alguns irmãos partem da igreja, ficam contra a igreja, recebendo a condução de Satanás. E depois de um tempo, os irmãos mandam carta assim. Não só essa carta, mas muitas pessoas eu vi assim. E assim, ainda há pastores que partiram e estão contra a igreja. Satanás está lhes arrastando, mas Deus vai preparar uma oportunidade para eles perceberem que seu pensamento é errado e eles possam voltar. Eles vão ver que tudo que eles fizerem vai fracassar. O que a Bíblia diz? Vamos repetir? O pendor da carne dá para a morte. E do espírito para a vida e paz. Satanás engana. Não, que morte o quê? Até parece. Mas Deus falou, o pendor da carne com certeza dá para a morte. Sofrimento, destruição. E o pendor do espírito dá para a vida e paz. Essa é uma promessa que jamais vai mudar, que é de Deus. Nós fomos insensatos até agora e nós vivemos sem distinguir a carne do espírito. Agora, Pedro foi transformado. Apóstolo Paulo foi transformado. E dessa forma, Abraão também foi transformado, Davi também foi transformado. Assim também, Deus está transformando os pastores da nossa igreja. E também Deus está transformando e levando os irmãos para um novo caminho. Mas ainda os irmãos da nossa igreja que estão presos no seu pensamento, sofrendo, angustiados. Há muitos irmãos ainda que estão vivendo dessa forma. Deus, por que eu tenho essa dificuldade? Deus, por que o Senhor me dá esse sofrimento? Por quê? Deus quer que vocês abandonem seus pensamentos, que o seu pensamento está errado. E assim mesmo que seja nessa hora, agora, que não sabeis vós que Deus quer lhes levar para o verdadeiro arrependimento? Deus quer lhes levar para o verdadeiro arrependimento. Deus está lhes conduzindo para ter o verdadeiro arrependimento, para vocês voltarem dos seus pensamentos. Hoje também o Espírito Santo de Deus está trabalhando em vocês. Parece que vai ser difícil, vai ser cansativo. Com o meu coração, eu quero jogar fora o meu pensamento. Mas se eu decidir no meu coração, o Espírito Santo vai lhes dar arrependimento no coração e vocês vão poder receber condução da palavra de Deus. Deus faz com que você se torne um com o Espírito Santo. Então, o problema da sua saúde, o problema da sua família, da sua velhice, dos seus filhos, qualquer problema que surja, porque o nosso Senhor é Jesus Cristo. Então, não nós, mas Jesus Cristo vai conduzir de uma forma abençoada. Quando eu penso, eu agradeço muito diante de Deus. Naquele tempo, quando meu coração estava muito ruim, eu fui para o hospital Hanyang e fiz exame, não achamos os problemas. E com a ajuda do Ancião Moon, eu fui para os Estados Unidos e me encontrei com o melhor cardiologista do mundo, né? E eu recebi o diagnóstico dele. Ele falou que a energia que vem para o meu coração estava com problema e agora não tinha mais cura. E ele desistiu de me curar. E quanto mais tempo passasse, pior ia ficar essa passagem de energia. Em 1999, realmente eu pensei, eu vou viver só mais alguns dias, né? E indo embora no aeroporto de Peru, todos os irmãos pensaram, agora é a última vez, ele não vai mais voltar. Mas no mês de agosto de 1999, Deus me curou perfeitamente. O ancião Han, ele falou que o meu coração mais forte é da nossa igreja.
E o coração ficando bom, o pulmão também melhorou, o fígado melhorou, até o intestino melhorou. A comida também é gostosa. Deus está me conduzindo para viver pelo Evangelho. Todos vocês, Deus quer lhes abençoar. Agora, vocês não vivam a sua vida por vocês, mas que Jesus Cristo viva as suas vidas. Agora, não sejam vocês que se preocupem, mas que Jesus Cristo se preocupe. Que vocês possam ter essa vida preciosa. Hoje, não sigam mais, a partir de hoje, não sigam mais o seu pensamento. Agora, realmente, com a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa viver a sua vida, que vocês possam viver uma vida abençoada. Tem dificuldade, tem perseguição, mas porque é maior o poder de Jesus Cristo, que Jesus Cristo possa conduzir as suas vidas. Até aqui.